Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem. Estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bom, agora nós vamos estudar o capítulo 6, ok? No livro 2, conforme o combinado. E no capítulo 6 do livro 2, lá na página 18, nós vamos falar sobre orações reduzidas, tá bom, pessoal? E eu quero deixar claro aqui que eu fiz essa aula do capítulo 6 em 2 vídeos, tá bom? Esse é o vídeo 1, é a parte 1, que nós vamos estar falando sobre as orações reduzidas. E no vídeo 2, no caso parte 2, eu vou estar falando sobre período misto, ok? Então, agora, vocês, por favor, fiquem na página 18 e nós vamos falar sobre orações reduzidas, tá bom? Então, o que é importante saber antes de nós começarmos a estudar as orações reduzidas? Bem, é importante saber identificar o que é o período composto. Todo mundo já sabe, eu já gravei uma videoaula falando sobre isso, né? Bom, período composto é o período que é formado por mais de uma oração. Foi? Esse período composto, ele se divide em período composto em coordenação e período composto por subordinação. Nossa aula aqui sobre orações reduzidas, nós não vamos abordar, tá, o período composto por coordenação. Nós não vamos falar em orações coordenadas, não, tá, pessoal? Orações reduzidas, esse estudo está voltado, né, para as orações subordinadas, tá bom? Então, é importante que o aluno saiba identificar também as orações subordinadas, que eu também, né, já postei aqui em vídeos anteriores, todo, né, esse estudo, né, sobre as orações subordinadas, né? E nós sabemos que tem três orações subordinadas. São elas as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Então, o aluno tem que dominar, né, e identificar essas três orações subordinadas, tá bom? Bom, quando eu falo em oração reduzida, agora vamos entrar no assunto, tá? Eu sei que são orações que não são introduzidas por nenhuma conjunção, nem nenhum pronome. Elas não são introduzidas, tá, por nenhum pronome relativo, nem por nenhuma conjunção. Seja ela integrante ou subordinativa, né, conjunções adverbiais, subordinativas adverbiais. Tá? Essas conjunções aqui não vão entrar. Tá bom, pessoal? Então, orações reduzidas são orações formadas apenas por formas nominais dos verbos, que são eles, vamos ver? Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, nós temos que aprender isso aqui agora, porque orações reduzidas, elas são formadas só por esse tipo de verbo, tá? Verbos no infinitivo, no gerúndio ou particípio. Bom? Bom, lá no outro vídeo, quando eu expliquei as orações subordinadas, eu expliquei para cada uma delas, né? Eu falei sobre cada uma delas que as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pela conjunção integrante que, não é isso? Quando eu expliquei as orações subordinadas adjetivas, eu expliquei que essas subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por um pronome relativo. E as orações subordinadas adverbiais, elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas adverbiais, não é isso? Logo, eu terei aí, né, nesse caso, né, orações subordinadas desenvolvidas. Por quê? Porque as orações subordinadas desenvolvidas são essas orações que são introduzidas ou por uma conjunção integrante, ou por uma conjunção subordinativa adverbial, ou por um pronome relativo, ok? É diferente das orações reduzidas. As orações reduzidas, elas não podem ser introduzidas por nenhum desses conectivos, tá bom, pessoal? Nem por conjunções, nem por pronomes relativos. Elas só vão apresentar verbo, tá, no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo, beleza? Mas para isso, o aluno também tem que saber, né? Como é que é um verbo no infinitivo? Como é que é um verbo no gerúndio? Como é que é um verbo no particípio? Então, eu trouxe aqui essa explicação. Então,
Eu sei que o meu verbo está na forma infinitiva quando ele apresentar a terminação ar, ou ar, er ou ir, né? Aqui no caso é a primeira conjugação, trabalhar, né? Então, trabalhar, a terminação ar, significa que o meu verbo está na forma infinitiva. Então, a minha oração reduzida de infinitivo, ela tem que apresentar verbos com essa terminação aqui, tá? Ou ar, er ou ir. Se for o verbo vender, né? Terminação er. Se for o verbo partir ou fingir, terminação ir. Então, significa que o meu verbo está na forma infinitiva. Tá bom? Então, eu tenho uma oração reduzida de infinitivo quando aparece o verbo no infinitivo. Beleza? E agora o verbo no gerúndio. Como é que eu sei que o verbo está no gerúndio? Quando o verbo apresentar a terminação ando, ou endo, ou indo. Eu dei o exemplo aqui do verbo trabalhar. Então, o gerúndio do verbo trabalhar é trabalhando. Se fosse vender, seria vendendo. Se fosse partir, seria partindo. Tá bom? Então, agora, a minha oração reduzida de gerúndio, ela tem que apresentar o verbo no gerúndio, né? Apresentando essa terminação ando, endo ou indo. Ok? Como que eu sei que o verbo está no particípio? Quando ele apresenta a terminação ado ou ido. Eu trouxe aqui o exemplo do verbo trabalhar. O particípio de trabalhar é trabalhado. Olha a terminação ado. Se fosse vender, se fosse o verbo vender, seria o particípio vendido, né? Se fosse o verbo partir, então o particípio seria partido, não é isso? Terminação ado e ido, tá bom? Então, a minha oração reduzida de particípio, ela tem que apresentar o verbo com essa terminação, ou ado ou ido, tá bom? Bom, vamos agora aos exemplos, né? Bom, como que eu transformo uma oração subordinada desenvolvida, né, em oração reduzida de infinitivo? Vamos ver? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Esse exemplo mostra claramente que essa minha oração subordinada aqui, ela está desenvolvida. Por quê? Porque ela está sendo iniciada, né, introduzida, pela conjunção subordinativa temporal quando, tá? Bom, então vamos lá. Quando terminou o plantão, vírgula, o médico permaneceu no hospital. O médico permaneceu no hospital é a oração principal. Nós não vamos mexer, tá? Na oração principal. Nós só vamos alterar a oração subordinada desenvolvida, que está sendo introduzida aqui, né, pela conjunção subordinativa temporal quando. Então, como que eu transformo essa oração desenvolvida, né, em oração reduzida de infinitivo? Primeira coisa, eu tenho que retirar a conjunção subordinativa temporal da oração. Retiro, né, e transformo depois a forma verbal terminou em infinitivo, ou seja, vai ficar terminar. Então, aqui o exemplo diz, olha, então, na forma reduzida de infinitivo, nós teremos, ao terminar o plantão, vírgula, o médico permaneceu no hospital. Perceberam que aqui eu transformei a forma verbal terminou em forma, né, em forma do infinitivo. Ó, o verbo ficou agora na forma infinitiva, terminar. Então, eu tive até que acrescentar aqui, né, uma preposição para poder encaixar. Ao terminar o plantão, o médico permaneceu no hospital. Viu? Eu transformei a minha oração desenvolvida em oração reduzida de infinitivo. Vocês podem observar a presença do verbo no infinitivo, que é o verbo terminar. E, além disso, eu tive que retirar essa conjunção subordinativa temporal quando. Ok, pessoal? Vamos ver agora o próximo exemplo. Orações reduzidas de gerúndio. Como é que eu transformo uma oração subordinada desenvolvida em oração reduzida de gerúndio? Vamos ver? Eu peguei o mesmo exemplo anterior aqui, tá? Quando terminou o plantão, vírgula, o médico permaneceu no hospital. Então, o médico permaneceu no hospital é a oração principal, eu não vou mexer, tá? Eu vou só alterar a oração subordinada que está desenvolvida aqui, né? Porque ela está sendo introduzida pela conjunção subordinativa temporal quando. Então, ela está desenvolvida lá, no caso, né? Então, eu vou transformar essa oração subordinada desenvolvida em oração reduzida de gerúndio. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, retirar a conjunção subordinativa temporal quando. Sim, retirei. Agora, transformar, né, a forma verbal terminou em um verbo no gerúndio.
que no caso aqui é terminando. Perceberam? Ó, então, na forma reduzida de gerúndio, nós teremos terminando o plantão, vírgula, o médico permaneceu no hospital. Viram só? Bem fácil, né? É somente retirar a conjunção subordinativa e trocar, né? Alterar a forma verbal, aqui no caso terminou, né? E transformar em um verbo no gerúndio, acrescentando a terminação ando, né? No verbo terminar. Então, terminando é o meu verbo no gerúndio. Logo, eu tenho uma oração reduzida de gerúndio, ok? Próximo agora, nós vamos transformar uma oração subordinada desenvolvida em uma oração reduzida de particípio. Vamos ver? Peguei o mesmo exemplo, tá? Quando terminou o plantão, vírgula, o médico permaneceu no hospital. Mais uma vez, o médico permaneceu no hospital, é a oração principal, nós não vamos mexer. Quando terminou o plantão, é a minha oração subordinada, né? Adverbial, não é isso? Temporal. Só que essa oração subordinada adverbial ela também é desenvolvida. Por que eu sei que ela é desenvolvida? Como é que eu sei? Como que eu sei que ela é desenvolvida? Porque ela está sendo introduzida por essa conjunção subordinativa temporal quando. Ok? Esse quando aí que me diz que a minha oração é desenvolvida. Ok? Bom, como que eu vou transformar essa oração desenvolvida em oração reduzida de particípio? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos retirar primeiramente, a conjunção subordinativa temporal da oração. E depois vamos transformar a forma verbal terminou em um verbo no particípio. E só podia ser assim, né? Terminar, né, é o verbo. O particípio de terminar é terminado. Olha a terminação ado. Então, eu transformei agora, né, a oração, que era subordinada desenvolvida, eu transformei em oração reduzida de particípio. Então, ficou assim. Terminado o plantão, vírgula. O médico permaneceu no hospital. Então, terminado, aqui tem a terminação ado, significa que o meu verbo está no particípio. Então, tem uma oração reduzida de particípio, ok? Bom, agora nós já aprendemos, né? Nós já aprendemos a transformar uma oração subordinada desenvolvida em uma oração reduzida de infinitivo, de gerúndio e de particípio, ok? Agora nós vamos fazer o inverso. O processo agora vai ser inverso, tá bom? Nós vamos transformar uma oração reduzida de infinitivo, de gerúndio, de particípio, tá? Em uma oração subordinada desenvolvida. Vamos fazer o inverso. Vamos ver como é que fica? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Vamos lá. No exemplo abaixo, temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque não está introduzida por nenhuma conjunção integrante. Então, ela é reduzida mesmo de infinitivo. Então, nós vamos pegar essa oração que está reduzida de infinitivo e vamos transformá-la em uma oração subordinada, tá? Substantiva, subjetiva, né? Desenvolvida. Vamos transformá-la em desenvolvida, tá bom? Bom, como que isso vai acontecer? Simples. Nós vamos trazer de volta, né, a oração, vamos trazer de volta a presença da conjunção integrante, tá bom? Então, vamos ver o exemplo de cima, da oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Então, a oração é essa aqui, o exemplo é esse daqui, ó. É um trechinho, né, da canção do Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, eu peguei aqui, é preciso amar as pessoas. É preciso? É a oração principal. Amar as pessoas, é aí que começa, né? A minha oração. É a minha oração, só que é reduzida, tá? É reduzida de infinitivo. Como vocês podem perceber, a palavra amar é um verbo, ó, amar. Terminação ar. Significa que meu verbo está no infinitivo. Por isso que eu sei que ela é uma reduzida de infinitivo. E, além disso, essa oração aqui reduzida não está introduzida, não é introduzida por nenhuma conjunção. Você pode ver que não tem conjunção, beleza? Então, agora nós vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos transformá-lo em uma oração subordinada
tá? Substantiva desenvolvida. Então, nós vamos trazer de volta, né, a presença da conjunção integrante. Então, vai ficar assim, ó. É preciso, que é a oração principal, a gente não mexe, né? É preciso que, aí vamos ter que flexionar o verbo, tá, pessoal? O verbo vai sofrer uma flexão. Que amemos as pessoas, como se não houvesse amanhã. Então, perceberam que amemos as pessoas é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, que está agora, né, introduzida pela conjunção integrante que. Ou seja, agora eu tenho uma oração desenvolvida, tá bom? E aí eu sei que também essa oração, ela é subjetiva, né? Classificação dela. Por quê? Porque essa oração subordinada substantiva aqui, ela exerce função sintática de sujeito da oração principal. O que é a oração principal? É preciso o que é isso? Então não tem sujeito na oração principal. O sujeito está lá na oração subordinada substantiva, subjetiva. Por isso que ela é chamada de subjetiva, porque ela exerce a função sintática de sujeito da oração principal. Tá bom? Sendo assim, nós tivemos aqui até que flexionar, né, o verbo, né, amar. Amemos, né? É preciso que amemos as pessoas. Tá bom? Então, aqui eu tenho a minha oração subordinada substantiva desenvolvida, porque eu trouxe de volta a presença da conjunção integrante aqui. Bom, pessoal? Na reduzida de infinitivo em cima, vocês podem ver no exemplo anterior que não tem conjunção, por isso que ela é reduzida de infinitivo. E ainda assim, no exemplo anterior, vocês podem perceber que o verbo amar está na forma infinitiva. Tá bom? Então, nós fizemos o que aqui? Nós transformamos uma oração reduzida de infinitivo em uma oração desenvolvida. Tá bom? Vamos para o próximo? Ainda tá esse processo de inversão. Como que nós vamos desenvolver, né, uma oração reduzida? Então, nós vamos pegar essa reduzida de gerúndio, né, e vamos transformá-la em uma oração desenvolvida. Então, vamos lá? No exemplo abaixo, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Por quê? Porque não está introduzida por pronome relativo. Vocês podem perceber que esse exemplo que eu trouxe aqui, achei um menino fazendo a tarefa na sala. Podem perceber que essa oração não tem nenhum pronome relativo, não tem conjunção, não tem nada. Mas tem o verbo no gerúndio. Quem é o verbo no gerúndio? Fazendo. Então, achei o menino aqui, é a oração principal. Fazendo a tarefa na sala é a minha oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio, porque eu tenho o meu verbo fazer na forma, né, do gerúndio. Ó, fazendo, olha a terminação endo, está no gerúndio. Então, agora nós vamos pegar essa oração que está reduzida de gerúndio e vamos transformá-la em oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Só que desenvolvida. Vamos transformá-la em desenvolvida. Como que isso acontece? Bom, eu vou trazer de volta a presença do pronome relativo. Vamos ver? Ficou assim, ó. Achei o menino que fazia a tarefa na sala. Perceberam agora que eu trouxe a presença, né, do pronome relativo para a minha oração? Significa que esse pronome relativo está introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? E agora é desenvolvida, tá bom? Porque eu também flexionei o verbo fazer. No exemplo anterior, o verbo fazer estava no gerúndio. Agora, aqui, na oração desenvolvida, o verbo não fica mais no gerúndio, tá? Perceberam aqui? Então, eu tenho agora uma oração desenvolvida, tá bom, pessoal? Foi? Último exemplo agora, como desenvolver agora, né? Pegar uma oração reduzida de particípio e transformá-la em uma oração desenvolvida. Vamos ver? No exemplo abaixo, temos uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio, porque agora não está introduzida por nenhuma conjunção subordinativa adverbial. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Terminada a tarefa, vírgula, ele sairá da sala. Perceberam que terminada a tarefa é a minha oração subordinada, tá, pessoal? Ele sairá da sala é a oração principal, então a gente não vai mexer na oração principal. Agora, terminada a tarefa, tem alguma
conjunção subordinativa aqui? Não, não tem. Não tem nem pronome relativo, não tem nada. Mas tem o verbo terminar na forma particípio. Pode perceber que terminada, ada, tá vendo o finalzinho ada? Significa que meu verbo terminar está no particípio. Então, eu tenho aqui uma oração, né, subordinada de verbial temporal reduzida de particípio. Agora, como que eu transformo essa oração aqui, né, que está reduzida de particípio, como é que eu transformo essa oração em oração desenvolvida? Simples. Eu vou ter que trazer de volta a presença da minha conjunção subordinativa adverbial, que no caso aqui é a temporal, né? É a conjunção subordinativa temporal quando. Então, quando a tarefa terminar, vírgula, ele sairá da sala. Perceberam? Ele sairá da sala é a oração principal. Eu não mexo. Agora, quando a tarefa terminar, eu tive que mexer. Então, eu trouxe de volta essa conjunção quando. É ela que faz com que a minha oração subordinada, né, se torne desenvolvida. Tá bom? E perceberam também que eu tive que mexer no verbo? Lá no exemplo anterior, o verbo estava, né, no particípio, terminada. Agora, ele não está mais no particípio. Quando a tarefa terminar, ele sairá da sala. Ou seja, eu tenho aqui, né, agora, quando a tarefa terminar, eu tenho uma oração subordinada de verbial temporal desenvolvida. Porque eu trouxe de volta essa conjunção, né, subordinativa quando. Ok? Bom, pessoal, desejo a todos bons estudos, tá? Nossa aula terminou aqui, né, do nosso primeiro vídeo do capítulo 6. Assistam ao vídeo, tá? Da parte 2, que nós vamos falar sobre o período misto, ok? No próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!